Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros e alinhando a nossa fé junto com a ciência para glorificar a Deus, alinhando o nosso coração dentro da verdade das Escrituras, alinhando a nossa cosmovisão da maneira correta, como o Senhor nos mostra nas Escrituras ao longo das gerações, mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bem, esse nosso programa de sábado, temos alguém muito especial para conversar sobre um tema muito importante. É possível um cristão acreditar na ciência? Sim, o cristão acredita na palavra de Deus, acredita na Bíblia, acredita em Deus. É possível um cristão acreditar na ciência? Esse tema vamos conversar hoje com Mariana Sá. Então tenha o seu coração aberto para ouvir Deus lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre este tema tão importante hoje. A ciência, a Bíblia, nós já vimos que elas não se contradizem. Mas você vai para a escola, os meninos vão para a faculdade, as crianças já começam desde cedo a aprender ciências, a aprender sobre as perguntas básicas da vida, sobre as sugestões da origem de todas as coisas, do universo, da vida, do planeta, do ser humano. E a ciência tem tantas respostas, vamos dizer assim, hipóteses, teorias. As teorias que aí estão tão vastas, tão grandes, vindas de todas as partes, cientistas buscando as respostas para a vida. E será que a ciência, de uma maneira geral, ela está com a verdade? Será que o cristão pode acreditar na ciência, tudo aquilo que ele está recebendo ali na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino acadêmico superior? Será que o cristão pode acreditar em tudo que a ciência diz? Haverá uma verdadeira ciência e haverá uma ciência que está tateando, ainda procurando as respostas? Em que o cristão deve crer? É muito importante que cada jovem, muito importante que cada adolescente, é muito importante que cada líder na igreja esteja aberto para compreender aquilo que a ciência traz e que está batendo direitinho com as Escrituras. E aquilo que é apenas hipótese, conceitos que podem passar por não serem comprovados. Então, nós queremos conversar sobre este tema e alguém muito especial, nossa querida Mariana Sá, aí está para falar conosco um pouquinho sobre isso. É possível, Mariana, um cristão acreditar na ciência? É com você. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente no Alinhando os Ponteiros, para falar mais um pouco sobre fé e ciência, que é um assunto que, na minha opinião, é um assunto muito relevante dentro do quadro que vivemos no nosso país hoje. Então, dentro desse tema, eu gostaria de conversar uma coisa que tem me deixado assim, um tanto quanto pensativa sobre como a juventude, como as pessoas veem a questão da fé e da ciência, né? Porque muitas vezes eu sou abordada ou em palestras ou até mesmo em algumas rodas de conversa de pessoas dizendo assim: ah, mas eu não preciso acreditar em Gênesis literal, eu não preciso acreditar na Bíblia da forma como ela foi escrita, eu não preciso... A ciência já demonstrou que a Bíblia está equivocada nesse aspecto, então, ou naquele, enfim, dependendo da conversa onde ela, né, se caminha. Mas o que eu acho mais interessante é que as pessoas falam sem analisar os fatos, né?
Então, quando você desmembra Gênesis, por exemplo, se você não acredita que Deus fez da forma que ele descreve na sua palavra, não haveria necessidade, por exemplo, da vinda de Cristo. Se Gênesis não for literal, o pecado também não é. Se Deus não é um Deus todo-poderoso, não faz o resto, não faz o menor sentido, né? Então, dentro dessa conjuntura em que vivemos, aonde as pessoas têm buscado refúgio, têm buscado vamos dizer assim, uma autorização, sabe, para manipular ou até mesmo propriamente se favorecer da palavra de Deus. Na minha perspectiva é assim. Porque eu acho que as pessoas não raciocinam, né? Quando, por exemplo, elas fazem assim, mas a evolução é comprovada cientificamente, então Deus usou a evolução, né, pra gente estar onde estamos hoje. Só que o processo, aí você vai ter que ir para a ciência. Então, dentro do processo evolutivo que é posto, que é uma teoria, né, que a seleção natural gera todas as coisas, né? É um poder criativo, é capaz de gerar toda a diversidade ao longo de milhões e milhões de anos. Ela não tem direção, ela é totalmente arbitrária, ela não tem nenhum tipo de direcionamento. E isso, se você for buscar na literatura, você vai ver que os cientistas no passado acreditavam que nós viríamos de um indivíduo sobrenatural. Então, quando a seleção é natural, significa que agora é a natureza que está comandando todo o processo de diversidade do nosso planeta, né? E aí eu tô falando, obviamente, do planeta Terra. Não vou falar de vidas fora, porque aí já muda um pouco. Mas o fato é que quando as pessoas falam dessa forma, você está considerando que Deus fez a Terra, nem vou entrar aqui na questão dos dias, mas que Deus fez a Terra e depois ele foi tomar um café, um cafezinho. Ele foi fazer outra coisa. Por quê? Porque é um processo não guiado, despropositado, sem nenhum tipo de ordem. E isso quer dizer o que em termos práticos? Que o meu Deus, o seu Deus, o Deus da Bíblia, não é ontem, hoje e será para todo sempre. Ele depende. Né? Então, eu não acredito nisso. Eu tenho um certo problema quando as pessoas me abordam com esse assunto. Às vezes eu chego, vou confessar a vocês que às vezes eu chego a ser um pouco indelicada. Mas não é no sentido de desfavorecer ou desmerecer a opinião das pessoas. É única e exclusivamente porque elas estão tirando de nós, cristãos, um princípio básico. Que Deus é o princípio, o meio e o fim. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então, se ele não é tudo, se há algo na natureza, na criação, que possa se mover sozinho, sem a autoridade, né, de Deus, não haveria necessidade de Deus. Deus já não seria mais todo-poderoso. Tá? Então, quando as pessoas dizem isso, ou quando dizem, não, mas veja, a evolução é um fato. Eu não tenho nenhum problema em ser cristão e acreditar na evolução. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou você é cristão, ou você acredita na evolução. Poxa vida, Mariana, é o que eu acho. Não há possibilidade de um cristão genuíno, um cristão que foi resgatado, que entende a palavra de Deus, que entende o poder da sua palavra, que entende o poder e a onisciência, a onipresença, a onipotência, né, os 3 maiores atributos de Deus, e achar que ele não iria comandar parte da criação, que ele ia deixar processos naturais e leis da natureza darem conta daquilo que ele fez. E eu não acredito nisso. Pelo poder da sua palavra, pelo que ele nos mostra através da vida de Jesus, pelo que ele nos mostra no dia a dia, todos os livramentos, todo o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, se ele toma cuidado da minha vida hoje, a que dirá no início? Então, às vezes eu fico pensando se a pessoa também relativiza o futuro, né? Porque se Deus diz, olha, eu vim para salvar vocês, eu vim como um cordeiro de Deus, Jesus fala isso, para retirar o pecado do mundo, mas eu vou voltar.
Não, eu também vou relativizar isso, Jesus não vai voltar. Às vezes eu acho que as pessoas pensam isso, porque não faz sentido, o temor do Senhor acaba ali. Então quando o pessoal diz, ah não, mas veja, tem um fóssil, tem um transicional, gente, ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês, na teoria da evolução, tudo teria que ser praticamente transicional. A teoria da evolução, não sei se as pessoas entendem. Se nunca entenderam, vamos tentar entender junto. Vou tentar resumir para você em palavras do cotidiano. A ideia inicial era que existia algo sobrenatural. Então existia algo para além da natureza que comandava a natureza. Por isso o termo sobrenatural. E aí se chamava de seleção artificial, que é o que a gente fez com o cachorro, por exemplo. Vai de um pinche a um Doberman, certo? Então, isso é uma seleção que nós fizemos. Gato também é assim. Mas a ideia era que existia algo para além do natural. Quando Darwin chega, ele não chega com ideia nova. A ideia de seleção natural é prévia a Darwin, né? Então, ele vem com a ideia de seleção natural para dizer assim, ó, não é mais o sobrenatural. É a seleção natural através da sobrevivência do mais apto, ou seja, quem é mais forte sobrevive. É a seleção sexual. Quem é, vamos dizer assim, quem consegue comandar mais, quem chama mais a atenção das fêmeas, vai reproduzir mais, vai deixar mais descendentes e vai ter, né, aí o seu, vamos dizer assim, nesse tempo ainda não falava de genética, mas digamos na linguagem de hoje, vai ter mais genes, vai, enfim, vai disseminar mais. E a competição, né? E aí quem consegue mudar o hábito, quem consegue mudar de lugar, sobrevive. Quem não consegue, acabou, morreu, né? Então isso aí, a ideia dele era, pronto, agora eu mostrei para vocês que a evolução, ou seja, como as espécies alteram sua morfologia e o seu comportamento ao longo do tempo é devido à seleção natural. E aí surge a ideia, poxa, se é assim, então a gente teria que ver mais espécies aí entre uma e outra. Aí Darwin diz, não, mas não se preocupe, a gente não tem, porque não tem ciência que acompanha, a paleontologia não chegou lá. Mas vocês vão ver, entre um e outro vão ter pequenos passos. Então se o animal estava dentro d'água, tinha nadadeira, vai aparecer um protobraço, depois vai surgir um braço, e aí ele vai sair da água, né? Então, dentro dessa perspectiva, o mais legal é que as pessoas acreditam nisso até hoje. Gente, não há transicional. O Stephen Jay Gould, que é um paleontólogo famosíssimo, a ausência de transicionais é evidente. O que deve ter acontecido é uma macroevolução. O que é isso? Um salto. Um animal juntou meio mundo de mutações específicas, favoráveis, e em um determinado momento ele alterou de tal forma que ele conseguiu mudar o hábito, enfim. E essa mudança dele, veja bem, ele não só mudou, essa mudança dele foi aceita pela comunidade dele. E ele se tornou mais apto por conta dessa mutação. Ou seja, seriam mutações vantajosas. Aí vem a ciência mesma e diz assim, ó, mas não é assim. 98% ou até 99% das mutações são deletérias, ou seja, dá problema no sistema. O sistema para de funcionar. Então essa ideia cai. Não, mas não pode cair, porque senão o sobrenatural volta. Então o que é que a gente tem que fazer? Ah, são mutações ao longo de milhões e milhões de anos. Não adianta eu te dar o tempo infinito. Se o processo não funciona, não acontece. É como se, deixa eu dizer um termo prático, no dia a dia. Imagine, vamos fazer um exercício. Imagine que eu tivesse um programa, certo? Em que ele rodasse códigos para fazer um aplicativo. E eu deixasse ele rodando um mês num computador super top. E é você imaginar que ao longo de um ano dele rodando lá, códigos totalmente aleatórios, sem nenhum tipo de prévia, nada, ele vai gerar um aplicativo que não dá bug. É tipo isso. E quem trabalha com tecnologia da informação sabe que não é assim que funciona. As pessoas quebram muita cabeça para fazer um software funcionar.
né? E é por isso que também é um mercado tão vasto. Mas a questão é que, se é tão difícil fazer isso com toda a tecnologia que a gente tem, imagine a vida que tem não sei quantas trilhões de linhas de comando. Não, sim, sua vida tem centenas de milhares de linhas de comando. Para você respirar, para você bater seus olhos, para você enxergar, para você andar, para você falar. Tudo isso são vias totalmente distintas que seu sistema se comunga para você funcionar. E eu estou falando somente de você. Seu cérebro agora está trabalhando bastante, está utilizando todo o alimento, parte do alimento que você comeu durante o dia para poder gerar energia, para poder o neurônio fazer as conexões. Até para eu me mexer no momento, até o meu movimento requer energia. E tudo isso é orquestrado e você não estava nem sabendo. Então, se você for pensar desde um indivíduo, por mais primitivo ou não derivado que ele seja, tipo uma bactéria, até mesmo ela tem toda uma cascata de defesa e ataque própria dela. Vírus, é porque vírus aí já é um problema porque não é considerado ser vivo, mas de qualquer forma, vamos pensar numa bactéria que é mais fácil. Você teria aí N mecanismos, até ela é complexa, embora eu seja mais complexa que uma bactéria, né? Então, dentro dessa perspectiva, o cristão diz, não, mas é porque a ciência sabe de muita coisa. Gente, a ciência realmente sabe de muita coisa. Mas existem duas coisas sobre a ciência que as pessoas parecem que esqueceram. Primeiro, a ciência nunca te diz o que é uma coisa. Sei lá, isso aqui atrás de mim é um quadro. A ciência não diz isso. A ciência diz que isso aqui não é um carro. Como é que eu sei que não é um carro? Porque não tem roda, não tem motor, não anda. Não é um sofá. Por quê? Porque nem se sentar quebra. Então a ciência ela não trabalha com verdades, ela trabalha com proposições e comparações. E o que eu consigo comparar hoje, daqui a 100 anos já vai ser outra pegada já é outra comparação. Então quando a gente lida com ciência, a gente lida com algo dinâmico. Eu tenho para mim que a biologia que lida com a evolução, ela travou porque não anda mesmo. Se você for pensar a bioquímica, a fisioterapia, por exemplo, vamos supor, não sei se é o caso, mas tem centenas de pessoas me assistindo. Então, se você, por exemplo, é um dentista, um cirurgião dentista, você não precisou aprender sobre evolução para fazer um canal. Um fisioterapeuta para fazer uma reabilitação muscular, sei lá, agora teve a Copa, né? Então, deu rompeu lá um ligamento. Para poder fazer a fisioterapia, precisou saber da evolução? Não precisou. As ciências, a maioria delas, as que mais avançaram, principalmente na área médica, não vou nem falar das demais, elas nem deram conta. Sabe por quê? Porque seu sistema imunológico ele é pré-programado. Como assim? O seu sistema é programado para que, durante a infância, você tenha contato. Isso não é só você, tá? Todos os animais. Para que durante a sua infância você tenha contato com micro-organismos e forme o seu sistema de defesa. Tem um sistema que tem memória e tem um sistema que não tem memória. Tem um sistema que faz a vigilância apenas das células. Tem sistemas que só fazem a vigilância do espaço fora das células. Então é um mundo inteiro de células que você pode estudar que tem especificidades para cada uma das coisas. E o que é que isso quer dizer em termos práticos? Como é que o primeiro indivíduo conseguiria sobreviver? Sem que houvesse um sistema imunológico, ele ia morrer. Se você for mesmo pela escala evolutiva, o mundo é dos micro-organismos até hoje. Então ele ia morrer se ele não tivesse nenhum tipo de defesa. De onde é que surgiu as células de defesa? Se são células que são diferenciadas, ou seja, elas mudam depois de formadas. Se são células que vêm de estruturas como a medula óssea, que é uma região totipotente, que as pessoas falam, né, de células-tronco. É uma célula-tronco. É uma célula que consegue virar uma hemácia, uma plaqueta, um linfócito, um neutrófilo. Gente, é um universo de coisa dentro de você. Eu não estou nem falando do universo todo. Eu estou falando de dentro de você.
Então, quando a gente vai tratar disso, fica evidente que há algo para além do natural. Porque eu estava até assistindo um vídeo um dia, recente até, no YouTube, aquelas propagandas que passam de como se você conseguisse montar com pedaçozinhos de papelão uma terra que gira e tem uma luzinha dentro. Vem todos os pedacinhos, você monta ela todinha, tem todos os encaixes, você vai lá e monta todinho, aperta o botãozinho e ela começa a girar com a luzinha no meio. Aí você para e pensa, passou uma pessoa, olha aquele globo lá de papelão girando, todo cheio de catracazinha, toda funcionando, aí você diz assim, foi uma caixa, passou vento, a luz, enfim, o calor e o frio gerou um globo que gira e ainda sendo uma luz. Ah, Mariana, mas isso é um exemplo muito ruim. Será? Analise o que eu falei há uns 3 minutos atrás. Quando você pega a vida, ela já está pronta. A gente está no momento da vida, né, da Terra, em que a gente consegue observar várias coisas. E quanto mais a gente observa, mais a gente vê que existe organização, existe uma ordem que caminha da ordem para a desordem, né? Ela vem no projeto boa e vai perdendo ao longo do tempo, nós envelhecemos e tudo mais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você é, meu irmão, um cristão que negocia a sua fé por conta de algum artigo, de alguém ou de alguma coisa que lhe disse, não, mas não é bem assim, não tem problema em você ser cristão e acreditar na ciência, não tem problema nenhum. Depende. Não estou dizendo aqui para você ser um ignorante, dizer, não quero mais saber de ciência, eu só quero... Não é sobre isso. A ciência nos aproxima de Deus. Quem disse isso foi Louis Pasteur. Pouca ciência nos afasta. Todas as vezes que eu vejo um artigo, ou que eu vou dar uma aula, ou que eu vou falar com alguém sobre alguma coisa biológica, é um universo de coisas fantásticas que não há, na minha visão, possibilidade de ter surgido de forma aleatória. Não há. E eu também não acredito que haja uma possibilidade de Deus ter guiado a evolução, eu ter utilizado um mecanismo que leva ao caos, sabe? Não consigo também acreditar nisso. Então eu quero encorajar você a ler mais da palavra de Deus, a estudar mais, a conhecer mais, se aproximar do nosso Deus. Quanto mais difíceis são os tempos, mais a gente deve se aproximar de Cristo. Então isso tem se tornado muito evidente na minha vida e eu queria deixar isso para vocês. Agradecer mais uma vez o convite e estar aqui com vocês novamente. Deixo aí a palavra com a pastora Ângela. Foi um prazer, gente. Um abraço e até uma próxima. Muito bem. Mariana é um docinho de menina para a gente conhecer, conversar. Uma excelente professora. E tem se aprofundado mesmo na ciência, buscando ser excelente cientista na área da biologia. Tem buscado glorificar ao Senhor com a sua fé, com a sua segurança espiritual. É disso que nós precisamos nas universidades. Precisamos de professores cristãos com a consciência de trazer para os nossos jovens a verdade. Porque se eles são levados pela mentira, por conceitos enganosos, eles vão firmar as suas vidas sobre estes conceitos e vão ruir no passar a sua vida. E vão desmoronar quando as tempestades vierem. Se o jovem ou qualquer um de nós, qualquer pessoa, não estiver firmado, fundamentado na verdade, ele se perde. E se perde de maneira tão drástica, muitas vezes sem volta. Vamos firmar nossa fé no Senhor. A verdadeira ciência anda lado a lado com as Escrituras. Mas aquilo que não está comprovado, deixe de lado. E vamos segurar a verdade. Vamos orar ao nosso Deus, ao Deus que é a verdade. Vamos orar.
Feche os seus olhos, curve a sua fronte e deixe que Deus te ensine, deixe que Ele fale com você agora. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui em Tua presença. Abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Te amamos, Te queremos acima de todas as coisas. Que a Tua verdade, que a Tua paz, que a Tua justiça, que a Tua alegria, que a verdade do Senhor brilhe em cada coração agora. Cada pessoa que nos assiste agora possa ter, ó Deus, o vislumbre da glória do Senhor, o vislumbre da Tua verdade sendo absoluta e maravilhosa e inquestionável. Tu és o Criador, Tu és o Senhor da vida, Tu és o grande eu sou, Tu és o Deus eterno em quem nós confiamos. Te damos glória, honra e louvor e queremos viver para Ti todos os dias da nossa vida. Abençoe cada um que nos assiste com a Tua paz, com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme na convicção de que o nosso Deus é a verdade e de que a verdadeira ciência caminha lado a lado com a Bíblia. Deus te abençoe.